Se você tem dificuldades com conceitos de esquerda e direita no espectro político, cola nesse vídeo porque eu vou te dar um critério que vai te ajudar não só a entender esses conceitos, como saber perambular entre eles, da extrema direita até a esquerda radical. Inclusive, por que eu chamo de extrema direita e esquerda radical. Eu já tenho vídeos sobre esquerda e direita aqui no canal, mas aqui eu quero te ajudar a classificar em qualquer local do espectro político você mesmo ou os discursos que você vem ouvindo por aí. Lembrando que eu não tenho nenhuma intenção de ser imparcial nesse vídeo, mas sim a intenção de trabalhar com fatos. No mundo onde a gente vive, trabalhar com fatos e não com as ideias malucas que as pessoas formulam por aí e transformam essas ideias em verdade, trabalhar com fatos já é ser parcial. Já é, de certa forma, estar se posicionando à esquerda na medida em que a direita ela é negacionista científica e a esquerda ela preza mais pela ciência. Não quer dizer que todo mundo de esquerda é alguém versado em ciência, que adora ciência, etc. Não quer dizer que não existam opiniões e ideias que não são lá mais científicas na esquerda, mas quer dizer que nesse espectro, quanto mais de esquerda, mais você preza pela ciência, quanto mais de direita, mais negacionista você é. Isso tem respaldo nos fatos, né? Se você pegar o terraplanismo ou, né, as religiões muito fortes, assim, no sentido, não só religiões que têm crenças para sua vida, né, mas religiões cujo Deus, né, não dita a regra da vida do fiel, mas dita a regra também dos outros, né, dos que não acreditam, né? Isso tudo tá muito alinhado à direita. E eu já vou dar o critério agora para vocês e até o final do vídeo você vai entender melhor. O critério é igualdade. A direita é historicamente e filosoficamente, esse vídeo é mais filosófico e não é história, eu já falei da história um pouco em outro vídeo. A direita é historicamente e filosoficamente contrária à igualdade. A esquerda é historicamente e filosoficamente a favor da igualdade. Isso também tem que pensar em termos de espectro, né? Então você vai encontrar pessoas que são mais ou menos a favor da desigualdade ou mais ou menos a favor da igualdade e que vão ter opiniões aí que não estão nos dois extremos, então, ou defender uma igualdade absoluta ou uma desigualdade absoluta. É por isso que, para entender conceito de esquerda e direita, a gente precisa pensar como um fio, né? Um fio que você pode estar mais para cá ou mais para lá e não como essências estagnadas, universais, absolutas, que ou você é um ou você é outro. Antes de continuar, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, contribuir com o Apoia-se e ou tornar-se membro do canal. Então, focando nisso, a gente precisa ter uma análise relacional de esquerda e direita. Não existe a essência, não existe a esquerda em si ou a direita em si, mas existe a possibilidade de traçar esses conceitos e ver o quanto uma posição política se aproxima ou se afasta desse ideal de igualdade, do ideal de que os seres humanos são iguais. E lá no final do vídeo a gente vai discutir melhor o que é esse conceito de igualdade, porque talvez você também não saiba o que é isso, porque a educação burguesa não ensina esse tipo de coisa, porque não considera importante que você tenha os conceitos filosóficos mais importantes da existência em sociedade claros e bem definidos. Vamos partir, por exemplo, né, extremo inclusive. Hitler desejava dominar a espécie humana. Hitler achava que existia uma raça ariana, então, né, uma raça ariana que deveria dominar toda a humanidade. Existia uma raça mais degenerada que deveria ser escravizada, que somos a maioria de nós aqui, e existia uma raça que deveria ser excluída, exterminada, né? Os judeus, ciganos, homossexuais, a gente fala só de judeu, mas Hitler tinha aí toda a raça que deveria ser exterminada. Então, existem os arianos que devem dominar, existem os que devem ser escravizados, existem que devem ser extintos porque são degenerados e ameaçam a existência da espécie humana. Então esse seria a extrema-direita, o máximo de extrema-direita. Quanto mais você naturaliza, por exemplo, que pessoas morram de fome, mais de direita você é, né? Então, não quer trabalhar, vagabundo, etc. Isso é coisa predominantemente de direita porque você vê os indivíduos como não dignos de comer, né? Quanto mais você aceita que, por questões de gênero ou por questões raciais, indivíduos vivam numa sociedade diferente, recebam um tratamento diferente, tenham rendas diferentes, única e exclusivamente por serem de um gênero, única e exclusivamente por serem de uma raça, mais de direita você é.
Por isso que a igualdade permeia isso tudo. Quando você tem uma religião, por exemplo, que é um direito seu, e que a igualdade não me dá o direito de dizer que você não pode ter uma religião, quando você tem uma religião e essa religião diz pra você como você deve se comportar, você está basicamente usando a sua autonomia de indivíduo. Quando a sua religião diz como eu devo me comportar, você não está se considerando igual a mim, você está se considerando superior a mim. Você está dizendo que você tem uma crença e que eu deveria obedecer à sua crença. É por isso que a gente vê muito, né, o direito ao redor do mundo com a posição de que, né, não deve existir tolerância religiosa, não deve existir liberdade religiosa, as minorias, as religiões menores têm que se curvar às maiorias, ou seja, a religião predominante. Isso você também vê diariamente nos discursos por aí. A própria frase Brasil acima de tudo, Deus acima de todo, denota essa desigualdade da direita e denota essa vontade então de impor, né, impor as suas visões de mundo, mas mais ainda, muito maior, é o destino manifesto dos estadunidenses, né? Os estadunidenses acreditam que eles são os guardiões do mundo e que eles devem fiscalizar e mandar no mundo inteiro, e eles agem dessa forma, eles invadem países, matam pessoas, estupram, roubam, torturam, eles financiam ditaduras quando não querem invadir para garantir os seus interesses, uma série de coisas. Isso denota muito como, né, o país mais de direita que existe no mundo é os Estados Unidos e como eles não têm nenhum ideal de igualdade que possa ser realmente chamado de igualdade. E daí por isso que eu falo que existe uma esquerda radical, não uma extrema esquerda, porque extremo pressupõe esse extremismo, né? Essa necessidade de matar as pessoas porque elas são inferiores a nós. E a esquerda radical, então, né, o espectro mais polarizado da esquerda é justamente o contrário, é justamente a ideia de que nós somos iguais, então, independente de raça, de gênero, de sexualidade, de renda, né? Na verdade, não deveria existir a exploração do ser humano pelo outro porque somos iguais, então não tem que existir esse tipo de exploração. Radical significa ir na raiz. Então a raiz de todas as questões aqui é que os seres humanos criam narrativas, criam ideias, criam valores, criam costumes que os diferenciam e com isso escravizam, torturam, matam e fazem uma série de coisas. E cientificamente mesmo, né, se você for pegar a teoria da evolução das espécies, não existe nenhuma hierarquização entre indivíduos. Estamos todo mundo tentando sobreviver num mundo inóspito, sem nenhuma lei em cima que dite as regras. Então, se a gente radicalizar isso, somos todos radicalmente iguais, porque não existe nenhuma ordem superior que nos diferencie. Se você leva isso completamente a sério, você vai abandonar todos esses discursos de desigualdade que legitimam a opressão. Então daí você pode entender um centro ou até uma centro-esquerda e centro-direita como pessoas que aceitam a desigualdade, aceitam que somos desiguais, mas querem moderar ela. Então assim, os gêneros não são iguais, mas temos que tratar as mulheres como seres humanos, temos que tratar os negros como seres humanos. Podemos até explorá-los, né? Mas não muito, não a ponto deles morrerem de fome. Vamos dar uma miséria de Bolsa Família, ou salário mínimo, ou até renda universal. Vamos mitigar um pouco esses problemas que a desigualdade gera. E daí, quanto mais você quer mitigar, mais de esquerda, centro-esquerda, ou até esquerda você quanto, né, não, eu só quero mitigar um pouquinho, né, já acho o salário mínimo aí alto demais, por exemplo, ou acho que as pessoas têm que serem humilhadas antes de receberem algum tipo de auxílio. Eu aceito auxílio, mas eu acho que elas têm que ser humilhadas. Você já está mais numa centro-direita. E é por isso que, nesse sentido, eu tô vendo a coisa de maneira relacional. Não existe a esquerda em si ou a direita em si, existem os dois polos, então o polo extremista, né, então Hitler ou o comunismo, mas além desses polos, existem inúmeras variações e você sempre está à esquerda ou à direita de alguém. Então um comunista tradicional vai entender que centro-esquerda não é esquerda de verdade, porque de fato não está defendendo a igualdade como ela deveria ser defendida se a gente tivesse uma visão científica mais honesta e mais real da coisa. A questão é que isso pode ser, então, mas aí você fica com um pequeno núcleo minúsculo de seres humanos que são de esquerda, e todo o resto da humanidade é de direita, como se fosse tudo a mesma coisa, e na verdade não é a mesma coisa. Então é mais interessante você entender a coisa de maneira relacional, ou seja, você está sempre à direita ou à esquerda de alguém, na medida em que você defende mais ou menos igualdade entre os seres humanos. Eu, por exemplo, como comunista, não vejo nenhuma capacidade de algo que mereça o mínimo de dignidade ao ser chamado de igualdade, né? Algum conceito, alguma construção ampla de sociedade que a gente possa honestamente chamar de uma sociedade igualitária,
sem destruir o capitalismo, sem acabar com o capitalismo. O capitalismo ele é essencialmente uma defesa da opressão. Então eu vou ver pessoas mais de centro-esquerda como bastante de direita, na verdade, muito contra a igualdade. Mas eu entendo que existem pessoas mais à direita que elas, e eu entendo que dentro de um contexto, dentro de uma escala contextual, essas pessoas podem sim ser classificadas como centro-esquerda, até porque a formação dos seres humanos é dentro do próprio sistema, elas pensam com os conceitos e elas pensam até com os sentimentos e as impressões do próprio sistema. Então, se elas estão naquilo que o sistema está entendendo como centro-esquerda, eu acho correto classificá-las como centro-esquerda e eu acho correto continuar a luta pela radicalização. Não existe critério melhor que a igualdade para defender esquerda ou direita. Eu já falei muito de privilégio, mas privilégio pressupõe a desigualdade, né? Então o privilégio é como a gente entende na prática essa desigualdade, como a gente aceita essa desigualdade na prática, mas sempre que você jogar a carta da igualdade, você vai entender melhor o que é esquerda e direita e vai saber classificar as pessoas em seus espectros. Daí vem a questão, o que é essa igualdade? Porque a maior parte das pessoas fala groselha ao falar de igualdade. O oposto da igualdade não é o pluralismo ou a diferença, mas a desigualdade. Nós somos iguais porque não existe nada que nos faça desiguais. Não existe um Deus ou uma natureza ou uma razão ou uma ciência nos dizendo que somos desiguais. Do ponto de vista universo, de um ponto de vista não humano, que na verdade a princípio não existe um ponto de vista que não seja humano, porque ter um ponto de vista é uma classificação humana, ou pelo menos uma classificação da vida, né? Uma qualidade da vida, seres vivos podem ter pontos de vista. De um ponto de vista então universal, parará, não existe nenhuma diferenciação. Mais uma vez, ciência, teoria da evolução das espécies. Nós não estamos aqui com algum propósito, com algum desígnio, nós estamos aqui tentando sobreviver e isso é contextual também. Muda o contexto, muda o coisa, aquele organismo que estava bem adaptado deixa de estar bem adaptado e é isso aí. Então, a visão darwinista, real, científica da coisa é completamente avessa ao darwinismo social. Darwinismo social é sobre eugenia e racismo e opressão, que é basicamente dizer que se um grupo está acima, né, consegue subjugar outro grupo, é porque ele é superior. E, na verdade, nós somos organismos evolutivos num processo de sobrevivência onde as condições estão o tempo todo mudando, que o próprio planeta Terra está sempre mudando e as próprias relações entre indivíduos e seres vivos está sempre mudando. Também não existe nenhum tipo de dispositivo ou mecanismo no universo que faça juízo de valor sobre isso. Só nós mesmos. Somos todos iguais porque somos todos organismos tentando sobreviver e nada mais que isso. Essa é a visão científica e só tem como ser realmente científico sendo esquerda radical. Qualquer diferenciação entre indivíduos visando a desigualdade é ilegítima de um ponto de vista científico. E claro que a gente pode criar formulações religiosas e místicas que também estejam em harmonia com isso, mas o vídeo não é sobre isso, tá? O vídeo não é sobre isso, não porque eu despreze visões religiosas e científicas, mas porque eu acho que a linguagem pela qual a gente deveria se comunicar acerca das coisas da humanidade deve ser a científica e não a religiosa. Basicamente, a ideia, então, de que somos desiguais é uma negação completa e absoluta de todos os fatos científicos que a gente tem até hoje. Você pode achar que eu estou sendo parcial, e eu estou mesmo porque relatar a partir dos fatos e da ciência é uma parcialidade. A igualdade, ela não é o oposto da diferença. Se tem uma coisa que você deve anotar agora e refletir o dia inteiro e por muito tempo, sempre que você estiver falando de política, é que a igualdade ela não é o oposto da diferença. Nós somos diferentes, nós somos plurais, necessariamente, todos, cada indivíduo é único. Vão dizer, por exemplo, né, mentira, desonestidade, que o comunismo busca uma sociedade onde todo mundo se veste da mesma maneira e faz tudo igual. Na verdade, é o oposto. Em uma sociedade capitalista, onde a maior parte das horas dos indivíduos é voltada para trabalhar, para gerar lucro para outra pessoa, quando não está trabalhando, está se deslocando, às vezes 2, 3, 4 horas por dia, né? Sendo que já trabalha 8, 10, 12 horas por dia. Quando não está fazendo uma dessas coisas, está consumindo a futilidade da indústria cultural que imbeciliza, infantiliza as pessoas e não traz também essa possibilidade de autonomia, essa possibilidade de diferenciação, porque as pessoas são coagidas a terem as mesmas opiniões sobre tudo, tendo até um mínimo assim de frouxidão, assim, várias opiniões muito parecidas, muito semelhantes
semelhantes que, no final das contas, todas elas acabam defendendo a exploração e o status quo e o capitalismo. Então, assim, essas pessoas conseguem ser menos plurais. As pessoas precisam de condições materiais para serem plurais. Para isso, elas precisam, primeiro, de comida na mesa, segundo, de dignidade no seu dia a dia, terceiro, de tempo livre. Então, a busca, né, que é uma busca vista como de esquerda por diminuir as horas de trabalho, por exemplo, é uma busca que visa o pluralismo e a diversidade dos seres humanos. É muito difícil ser plural no capitalismo, é muito difícil num sistema que visa homogeneizar, formar corpos dóceis e úteis, como diria Foucault, é muito difícil você ser plural. A desigualdade gera a homogeneidade entre os indivíduos. A igualdade gera o pluralismo. Então, esquerda também acaba necessariamente se seguindo uma defesa do pluralismo, e é por isso que você vê as pessoas de esquerda às vezes se vestindo de maneira estranha, às vezes, né, assumindo personalidades próprias, falando sobre sua sexualidade, falando que são não binárias ou qualquer coisa do gênero, porque elas se permitem um maior pluralismo, porque elas sabem que elas têm esse direito. O capitalismo é um sistema de normalização, então ele visa normalizar os indivíduos, fazer com que eles não saiam dessa média de normalidade, por isso ele é contra o pluralismo. E por isso, por último, na medida em que busca então a igualdade e o pluralismo, é uma defesa da liberdade. A liberdade só existe a partir do momento que existe igualdade. Se somos desiguais, você pode me oprimir, você pode fazer o que você quiser comigo, que é o que acontece com o racismo, com a própria exploração do trabalho e mais uma série de coisas. Se não somos desiguais, você não pode nada disso. Então, a liberdade só existe quando existe uma base material de igualdade garantida. Então, por consequência, a liberdade também é uma defesa e uma pauta da esquerda, sendo que, né, o autoritarismo, então, e a opressão é uma pauta da direita. E assim, isso tudo aqui não está... Sim, de um ponto de vista científico, claro, a gente vive uma sociedade onde a maior parte das opiniões não leva em consideração a ciência. De um ponto de vista científico, isso tudo é senso comum aqui que eu tô falando, tá? Não vai vir ninguém aqui me refutar, porque não existe a possibilidade de refutar esse tipo de coisa sobre uma perspectiva científica. O que vai vir é muito choro, muita gente que vai falar, ai, você tá sendo, nem acredito que eu perdi meu tempo, você tá sendo parcial, você não tá falando a verdade, bababá. Mas essas pessoas não vão trazer argumentos claros, científicos e bem conceitualizados para me refutar. Então é isso, espero que tenham gostado.